Olá, o objetivo desse vídeo é explicar essa planilha que calcula margem de contribuição, ponto de equilíbrio contábil, tá? Em unidades e em faturamento mensal, ok? Markup, o cálculo do markup, o payback descontado. Por que eu uso o payback descontado? Às vezes eu faço alguns cálculos com o payback simples apenas para referência, mas é preferível usar o payback descontado porque nesse caso, a gente compara investimento, né? Seria basicamente dizer por que eu vou abrir um negócio se ele me dá um retorno sobre o meu investimento de 10%, se eu posso ficar dormindo na minha casa e a Selic me dá 15% ao ano, né? Então por isso que eu uso o payback descontado. Mas vamos lá, como é que funciona essa planilha? Então aqui eu considerei que uma pessoa decidiu fazer marmita. A pessoa perdeu o emprego e decidiu, é uma boa cozinheira, e falou, vou fazer marmita e vou virar um empreendedor. Perfeito, maravilha. Aí eu peguei na internet aproximadamente quantos gramas, né, ou quantos quilos, aqui está em quilo, né, então 0,1 quilo ou 100 gramas de arroz cru, a R$ 6 o quilo. Então aqui eu fui fazendo as contas, né? Então o feijão, 80 gramas, a proteína, que pode ser frango, carne de boi, porco, peixe, enfim. Considerei 30 quilos, mas se for frango, por exemplo, o porco sai mais barato. Então aqui está toda a conta. Considerei batata frita, salada, gás, considerei temperos, óleo, embalagem e outros, né? R$ 1, outros, né? Uma pequena gordurinha aqui. E aqui no verde, né? Aqui então está o preço por quilo e aqui o preço unitário, e aqui faz a conta, né? Então quem for usar essa planilha pode colocar o que quiser aqui, ela vai somar. Então nesse caso a gente tem R$ 8,72, é o nosso CMV, né? Custo da mercadoria vendida ou custo variável. Para custo fixo, eu considerei, por exemplo, que vai ser contratado uma cozinheira, a pessoa quer ganhar R$ 2.000, os encargos sociais, eu considerei 32%, eu peguei lá na tabela do Simples, então vai depender da empresa, né? Se ela é MEI, se ela é Simples, o que ela é, né? Coloquei que ela vai pagar um aluguel do ponto onde ela está instalada, vai ter um imposto fixo, contador, água, luz, internet, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então isso vai aparecer no custo fixo e está aqui, né? Então essa pessoa vai ter um custo fixo mensal de 6.852. Investimento. Considerei que ela vai precisar fazer uma reforma nesse ponto, né? Vai ter que comprar 2 fogões, R$ 10.000, 2 geladeiras, 6.000, um freezer, 4.000, licença para operar, um computador, 4.500, celular, fachada, uma fachada por local, né? Enfim. Aqui, quem for usar a planilha pode colocar tudo aquilo que vai ser custo fixo, né? Ou seja, aqueles custos que, independente dela faturar 1 milhão ou zero, ela tem que pagar todo mês, né? Então, normalmente, é aluguel, é alguns impostos fixos, são salários, né? E aqui, né, no caso do custo variável, eu estou considerando uma marmita, não estou considerando um portfólio de produtos. É claro que quando eu vou fazer esse tipo de estudo para algum cliente, eu uso recursos muito mais robustos, né, porque às vezes eu trabalho com alocação de custos por centro de custo, às vezes custo ABC, a questão de portfólio, quando o cliente tem uma gama de produtos bastante ampla, né? Aqui é simples, mas o objetivo dessa planilha é ter algo simples e que qualquer um consiga entender, e não nada muito complexo, né? Mas a ideia aqui é bastante simples. Então vamos lá, o que eu vou calcular primeiro? Primeiro eu vou calcular o markup. O que é o markup? O markup é aquele fator de multiplicação ou de divisão. Aqui eu calculei markup multiplicador, nesse caso esse 2,5, que basicamente a gente pega esse número, multiplica pelo custo variável e a gente calcula o preço de vendas. Aqui o que eu considerei? Uma taxa de delivery, 8%, imposto sobre venda 10%, outros 12%. Esse outros aqui eu deixei aqui para ficar à vontade do cliente, né? O que ele vai colocar aqui. Às vezes tem algum custo que eu desconheço, né? E ele deseja ter um lucro de 30%. Então, o custo variável representa 100%, a somatória desses percentuais representa 60%. Eu subtraio 100 menos 60, dá 40. Divido 100 por 40, vai dar os 2,5, né? Assim que se faz markup e multiplicador. Perfeito. Então, multiplicamos 2,5 por 8,72, achamos o nosso preço de vendas.
Com esse preço de vendas, eu entro aqui para calcular o ponto de equilíbrio. Então eu tenho 8,72 de custo variável, eu tenho as despesas, que são essas daqui, tá? Delivery, imposto e outros, que dá 6,54. Quando eu pego 21,80, subtraio esse, me sobra 6,54. Esse aqui é a minha margem de contribuição. O que significa isso? Eu vou pagar todos os meus custos variáveis e sobra R$ 6,54, que cada marmita que eu vender vai pagar um pouquinho desse custo fixo. Até um determinado momento, esse valor aqui vai estar pagando o meu custo fixo. A partir desse determinado momento, esse valor passa a ser meu lucro por marmita. Qual é esse momento? Esse momento é justamente o que a gente está querendo calcular aqui, o ponto de equilíbrio, né? Para esse caso, vai dar 1.048 marmitas. Observe que eu deixei para arredondar para cima, né? Porque se der 1047, alguma coisa, a gente não vai vender meia marmita. Então, 1048, isso aqui é a quantidade mensais de marmita. Ou um faturamento de 22.846. Entenda o seguinte, esse faturamento, essa quantidade de marmita, a pessoa está ganhando zero. Ela não está tendo R$ 1 de lucro, mas também não está tendo prejuízo. Está pagando todos os custos dela. A partir da marmita 1049, ela começa a ter esse lucro de R$ 6,54 por cada marmita que ela vende. Mas sempre ocorre o seguinte, a gente faz o markup, calcula, eu trabalhei no começo da minha carreira, eu estava na faculdade de engenharia ainda, trabalhando, fazendo custos, fazendo preço para equipamentos, máquinas, ferramentas. Às vezes a gente calcula o markup, lá a gente usava centro de custo, a gente usava uma metodologia um pouco mais complexa, né? A gente tinha infinidades de componentes para fazer os equipamentos. Mas às vezes na negociação você tem que cobrar menos ou cobrar mais, depende do mercado, depende do cliente, né? Então eu coloquei aqui do lado uma coluna para simulação. Então aqui, vamos supor que a marmita, aqui na minha cidade pelo menos, a marmita grande, ela é vendida por algo próximo de 25. Então agora eu recalculo tudo isso com R$ 25, custo variável não muda, as despesas variáveis mudam um pouquinho, porque agora ela parte do meu valor de vendas 25, né? Então a minha margem de contribuição sobra um pouquinho mais, né? De 6,54 vai para 8,78. Isso implica dizer que agora o meu ponto de equilíbrio é 781 a marmita. Se eu faturar 19.525 vendendo a R$ 25, com 781 a marmita, eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Esse gráfico eu coloquei aqui para mostrar visualmente, né? Então aqui mostra, né, exatamente o que está falando aqui, 781 é nesse ponto aqui e 19.525 em algum ponto aqui, né? Então esse gráfico é meramente cosmético, só para mostrar. Então vamos mudar aqui, né, só para verificar. Coloquei 23, observe que o gráfico já muda, né? 929 e aqui o ponto de equilíbrio já mudou. Então aqui simulem à vontade. Eu estou usando esse gráfico, calculando aqui. Então, vamos supor que a pessoa vai vender pelo mesmo valor que calculou, beleza. Coloca o 21,8 aqui e maravilha, porque eu estou usando essa coluna, né, da simulação para fazer esse gráfico. Deixei aqui do lado uma tabela só para me auxiliar na montagem do gráfico, ok? Não serve para nada, só para isso. Legal. Agora vamos calcular o payback. Então, eu considerei que no primeiro mês a gente precisa, deixa eu voltar no 25 aqui, eu considerei que a gente precisa de 700, eu vou até colocar um pouco mais barato aqui, R$ 23. A gente precisa de 929 marmita para atingir o ponto de equilíbrio. Eu considerei que no primeiro mês a gente vai vender 800 e que vai ter um crescimento mensal de 2%. E como eu estou calculando o payback descontado, eu estou considerando a Selic como a minha taxa de desconto, tá? O payback descontado, eu estou calculando aqui nessa tabela, nessa aba de payback. Então eu montei as fórmulas aqui, tá? Trouxe a valor presente, o meu lucro, é assim que a gente calcula payback descontado, mês a mês eu trouxe a valor presente, né? Então eu começo lá no mês 0, enfim. E aqui observe que quando ela vira azul, no mês 34, significa que eu atingi o meu payback, né? Ou seja, eu tive o meu investimento, eu retornei meu investimento, né? Aqui eu coloquei uma fórmula para calcular, tá? E aqui também eu coloquei uma planilha, um gráfico, né? Que aqui eu tenho uma visão na tabela e aqui eu achei legal colocar uma visão em gráfico. Observe que ele forma um pouco uma fórmula de uma parábola justamente pelo fato de eu estar trazendo a valor presente, né?
pela taxa de desconto de 15%. Observa que se eu colocar, sei lá, vamos colocar 600 aqui, observe que o meu payback só vai acontecer no mês 58. E o que eu considerei aqui? Eu considerei que se esse negócio não der o retorno do investimento até 5 anos, o negócio não é viável. Então observa o que vai acontecer aqui. Ó, negócio inviável. Então vamos ver lá que mês que ele deu o meu payback. Esse payback aconteceu no mês 76, né? Então, 6 anos e 4 meses. Então eu coloquei isso aqui única e exclusivamente para efeito de entendimento, né? Então, eu particularmente acredito que um negócio desse tipo, se não der um retorno num período relativamente curto, não vale a pena, né? Eu canso de ver negócios que não são viáveis economicamente, né? Então, vamos supor que vai crescer 1% ao mês e ele começa com 400 marmitas. Observe que apareceu NA, porque eu considero aqui até o 120 meses, até 10 anos. Observa que com 10 anos ele não teve o retorno sobre investimento. Eu nem perco tempo mais calculando, porque com a taxa de juros desse tipo, esse negócio não vale a pena, né? Quando eu dei aula numa universidade para engenharia, eu tinha lá engenharia financeira. E aí a gente fazia análise de viabilidade, análise de investimento, taxa mínima de atratividade, enfim. Tudo isso que a moçada da engenharia financeira faz quando vai analisar se vale a pena construir uma nova fábrica, lançar um novo produto, enfim, entrar no novo mercado. E eu lembro que todo ano eu pedia o trabalho para os alunos para eles montarem um negócio, para eles pegarem a ideia deles e fazerem um negócio. E interessante, eles traziam ideias reais, aquilo que eles queriam tirar do papel e começar a fazer. E 90% não era viável, né? Por isso que a gente vê, hoje eu sou consultor Sebrae, credenciado também, meu principal ramo de atuação é negócios internacionais, eu ajudo empresas brasileiras a irem para o exterior e empresas estrangeiras virem para o Brasil. Pesquisa de mercado, concorrente, precificação, então, todo esse tipo de coisa. Mas de 2 anos para cá eu passei a ser consultor credenciado Sebrae também. E, e assim, é muito legal o trabalho que o Sebrae faz porque ajuda o cliente a não começar errado, né? Aquele investidor, aquele pequeno empreendedor. Eu já fiz vários planos de negócio pelo Sebrae. Antes eu já fazia, tenho, sei lá, centenas de planos de negócio que eu fiz na minha vida. Pelo Sebrae eu já fiz, sei lá, uma dúzia, alguns, sei lá, não me lembro quantos. Mas é muito interessante porque papel aceita tudo. E só que se você não colocar no papel, às vezes você joga dinheiro fora. Então já teve casos antes do Sebrae, né, que o cliente, o investimento dele não ia se pagar nunca, né? Ele só ia contrair dívida para fazer o investimento, o pai tinha uma fazenda e ia perder tudo. Enfim, a ideia dessa planilha é essa. Eu vou acrescentando melhorias no correr do tempo e vou disponibilizando para quem interessar essas melhorias. Por exemplo, eu vou colocar aqui cálculo de exportação. Eu vou acrescentar ainda cálculo de preço para exportação. Eu tenho uma planilha que eu faço isso para os meus clientes, né? Mas eu quero colocar de uma maneira bem simplificada para aqueles que realmente interessar. E essa planilha, a minha ideia é partir do preço calculado, do jeito que eu fiz aqui, e do preço que o mercado lá fora está pagando, né? Que eu faço pelos meus clientes, né? Eu calculo o preço de exportação para ele, considerando Incoterm, considerando impostos de importação, considerando, enfim, tudo que a gente tem que levar em conta para calcular a exportação. E depois eu faço um preço vindo de lá para cá. Eu pego o preço de prateleira lá no mercado que ele quer e venho descascando, né, impostos de importação, transporte, seguros, capatazia, enfim, todos os custos envolvidos, né, para saber se as coisas casam. A ideia é essa. Teve alguma dúvida? Entre em contato comigo. Esse vídeo vai estar no canal do YouTube. No Instagram eu posto é, é, pequenos textos e vídeos para ajudar o pequeno empreendedor. E no LinkedIn eu também estou fazendo isso. Obrigado por assistir até aqui. Muita paciência sua. E voltamos a nos falar.